Guerreiros Libertos de Zion, muito bom dia, pessoal. Hoje eu vim gravar um relato que aconteceu na minha antiga equipe de luta livre, enquanto eu faço essa caminhada aqui. Tô fazendo estilo Vitor Ronk Ronk, né? A caminhada gravando conteúdo. Mas vamos lá. Esse relato aconteceu mais ou menos em 2016 para 2018, né? Houve um certo período aí em que eu estava na minha antiga equipe de luta livre e lá eu já estava bem satisfeito com muitas coisas, até que eu acabei saindo. Mas eu vou usar esse relato aqui como exemplo do que o manginismo, né? Como o manginismo é forte dentro de todo lugar que a gente se encontra hoje. Essa minha equipe de luta livre, ela era composta assim de muitos manginas, e esses manginas se dava tanto os veteranos, que pessoal que já estava ali há um tempo, quanto os alunos, né? Então vocês vão entender agora o quão prejudicial o manginismo, né? O quão ridículo é esse tipo de atitude. Então vamos lá. Nessa narrativa eu quero que vocês se atentem aqui a esses 3 personagens, né, que eles vão ser citados aí ao longo do tempo. O primeiro personagem, eu vou nomeá-lo aqui de Rodrigo, que vai ser o promoter, ou responsável pela equipe de luta livre. O segundo vai ser o Douglas, que é o Mangina. E terceiro personagem é a Gisele, né? Vamos atribuir nomes aqui para não revelar a identidade real das pessoas. E a quarta peça, eu. Aí ó, mais uma moto aqui em homenagem ao Lorde. Então vamos lá. Era assim, em meados de 2016, eu tava nessa equipe de luta livre ainda, e conforme ia, né, a captação de mais fãs de luta livre e a popularidade da equipe ia crescendo, surgia-se mais e mais fãs, mais pessoas interagindo, não só na página, né, da equipe, como na página individual dos lutadores, né? Então o público ia escolhendo seus favoritos e iam, né, interagindo aí conforme a vontade deles. E o que acontece? Essa moça, a Gisele, ela começou a interagir na página de alguns lutadores, incluindo eu, e começou a interagir também na página da equipe. E ela sempre deixava like, né, comentava as postagens, né, tanto minhas como na página lá da equipe e de alguns outros lutadores. E eu acabei retribuindo, né, algumas dessas interações. Eu ia lá, curtia algumas fotos do perfil dela, não só dela. O que eu achava interessante é que ela era tatuadora, desenhava muito bem, postava alguns clipes curtos de algumas lutas que ela assistia. Então nesse conteúdo eu sempre deixava também o meu like e às vezes, hora em quando, eu comentava, mas raramente mesmo. Era só para retribuir a interação dela, né? E passou um tempo
de tanto que ela interagia com o pessoal na página, ou até mesmo conversando com alguns no privado, chegou um dia que ela me chamou, né, no particular lá no PV lá do Instagram, e perguntou: olha, como é que eu faço, né, pra se tornar lutadora, né, onde que treina, tal. Pediu as informações assim do geral, né, como que ela fazia pra se juntar à equipe. Então eu passei as diretrizes e tudo mais, como que funcionava. Porém, ela me relatou que morava numa cidade muito distante da capital, que era mais ou menos quase 3 horas de viagem, né? Ela ia ter que pegar ônibus, pagar pedágio e atribuir muitos custos para ela. Então, o que aconteceu? Eu disse para ela: olha, você vai precisar ter um tempo de treino até você fazer sua estreia e tudo mais. Expliquei, né, como é que funcionava para ela ingressar mesmo, né, chegar a uma estreia na luta livre. E era complicado na época. Então, como que acontece? Ela falou: então eu vou fazer essa força e vou tentar, né, e permanecer esse período, mas o custo, pessoal, para ela vir era muito alto, né? Então, o que acontece? Eu falei: eu vou te dar uns toques, umas dicas para fazer você estrear rápido. Então eu vou te ajudar nisso. Mas assim, você precisa pelo menos vir uma vez por semana treinar aqui presencial. Eu posso te ajudar no que você tiver assim de deficiência, conforme eu for avaliando também. Aí você consegue estrear. Ela: tá bom, eu vou me programar aqui e vou fazer de tudo para ir pelo menos 1 ou 2 sábados no mês. Aí beleza, pessoal. O que acontece? Passou algumas semanas, né, a gente conversando e ela se programando para vir no primeiro treino. Eu vou dar as descrições dela aqui, pessoal, só para vocês verem como ela é mais ou menos, né? Ela é uma moça de, em média, 1,74 m mais ou menos. Ela é branca, né? Cabelo ondulado, escuro, olhos castanho claro, aqueles olhos castanho claro que se bate um sol fica aquela cor clara assim, bem bonita. Ela tinha um sorriso também muito bonito, linda de corpo, ex-atleta de fisiculturismo, categoria wellness, toda desenhadinha assim, impecável o corpo. Também fazia jiu-jitsu e treinava também o crossfit. E muito inteligente, né? Uma moça assim muito, que você julgaria assim muito bacana, assim, legal de conversar. Eu peguei uma amizade com ela porque dava para se conversar não só de luta livre como de outros assuntos, né? Mas nunca cheguei a criar nenhuma expectativa, porque era uma moça assim muito linda, sabe? E então beleza, aí ela começou a vir a treinar, pessoal. Aí ela veio, começou a treinar, fui ajudando ela. Ela ficava o treino dos alunos inteiro, que era das 9 até as 11, acho que era esse o horário. Se não era se não era das 8 até as 10, não me lembro ao certo o horário. E pra
pra gente potencializar, assim, digamos, o aprendizado dela, ela ficava treinando comigo, depois do treino dos profissionais, comigo e com um amigo, que é o Alex, né? Vou chamar ele aqui de Alex. Ficava eu, ela e o Alex treinando até o treino dos profissionais. Era da 1 às 2h30. Aí a gente ficava desse horário até as 4 da tarde lá treinando. Né? Ela sempre muito empenhada, sempre me chamava, né, no privado: olha, Zion, eu vi esse golpe aqui, o que você acha? Vamos tentar fazer, você acha que fica legal pra mim? Então a gente ia ajudando ela, eu, o Alex, e o Alex falou: mano, essa moça aí tem potencial, cara, ela já tem histórico aí de atleta e tudo mais, né? Já tem luta em bagagem, ela vai ter muito potencial, né? Pessoal, eu quero que vocês não interpretem aqui que nós estamos manginando, né? Porque assim, na minha cabeça, e eu acho que na do Alex também, a gente estava enxergando ela como uma moça que realmente estava ali pelo esporte, né? Ela sempre se mostrava assim muito determinada, apesar da dificuldade. Eu posso dizer aqui pra vocês, pessoal, que qualquer outra modalidade diferente do Pro Wrestling, é mais fácil você aprender, por exemplo, a lutar Jiu-Jitsu, Muay Thai, do que você dominar o Pro Wrestling, porque tem muita coisa assim envolvida, sabe? Então vamos lá. Então nós íamos treinando ela, e muitos dos alunos lá, de olho nela, começava a cantar, sabe? Então ficava aquele assédio, né? Vamos dizer assim. Ficava aquela coisa assim, os caras não deixavam a mina em paz, sabe? Só que assim, o pior deles era o Douglas. Agora a gente vai entrar aqui na parte que ele entra na história. O Douglas, ele era um dos caras mais arrogantes, mais babacas daquela equipe. Ele foi uma das poucas pessoas que eu cheguei a odiar e a desejar a morte na vida, pessoal, porque dificilmente eu pego o ranço assim de uma pessoa. Eu vou dar aqui as descrições do Douglas, né? Ele é um cara de 1,80 m, gordo, muito gordo assim, tipo obesidade mórbida. E por ele ser alto e largo, ele se achava o fortão, sabe? Assim, formado em educação física, ó, prestem atenção nisso, formado em educação física e gordo, pessoal. Assim, era uma coisa, pessoal, assim, que era ridículo. E assim, não tem problema o cara ser um profissional de educação física e ser gordo, mas desde que ele passe de fato algum conhecimento. Que, por exemplo, você tem o treinador lá do Alex dos Anjos, né? O cara não é shapeado, né? Ele não é fortão, mas ele tem o conhecimento e ele passa esse conhecimento para que o Alex dos Anjos, né, seja o atleta que ele é hoje, né? Mas esse cara, pessoal, além dele, eu tinha a impressão que o treino dele, entre aspas, era só um monte de exercício aleatório para cansar o pessoal que estava lá treinando, porque não fazia sentido algumas das coisas lá, sabe? Era bem zoado mesmo. Tô no meio de uma travessia aqui, galera. Então assim, o treino dele não fazia sentido nenhum, e tanto que ele nem aguentava o próprio treino.
E diversas vezes ele chegou a passar vergonha na frente dos alunos. Ele já é um veterano, então ele vivia pagando de mala, né? Debochando dos iniciantes, falando mal de todo mundo. Era um cara assim realmente muito nojento, né? Aquele cara que você não quer ver nem pintado de ouro. Ridículo uma pessoa ser desse jeito, né? Então vamos lá. O que ele começou a fazer? Ele começou a dar em cima insistentemente, né, da Gisele, e ela sempre dando toco nele, né, dando toco nele. Mas ele, né, como um bom mangina, né, ele não deixava ela em paz. Aí isso acarretou vários problemas, tanto que ela, por exemplo, ela só começava tudo se eu tivesse lá com ela, entendeu? Ou se tivesse eu ou o Alex lá, entendeu? Ela começou a se sentir assim, eu acho que até de certa forma incomodada, né, por aquela atitude, né? O cara ser mangina, né, ser escravoceta desse jeito, foi começando a fazer com que ela não se sentisse bem em estar lá na equipe, né? Aí assim, pessoal, eu vou contar, porque essa época era a época que eu já estava praticamente saindo já dessa equipe. O que aconteceu, que foi assim a gota d'água, que eu falei, não, eu vou sair desse lugar, mano, não tô aguentando mais. Eu vou contar um pouco de como era o ambiente lá. O ambiente lá era o seguinte: muitos dos que vão lá para aprender a lutar, treinar e tudo mais, não são pessoas com histórico atlético. Eu mesmo não tinha o histórico atlético quando eu comecei lá no Pro Wrestling. Eu era só um fã que queria aprender a lutar e tinha o sonho de lutar no Japão, né, de lutar por aí afora, né, se fosse Estados Unidos, Canadá, México, qualquer país que uma empresa de luta livre me desse chance, né, eu estava apto para aceitar e fazer, né, o meu nome aí por aí nos circuitos independentes aí. Até, por exemplo, chegar numa New Japan Pro Wrestling, numa Pro Wrestling Noah, e por aí vai, né? Eu não tinha aquele sonho assim, né, ambicioso de ir pra WWE, né? Até porque não, o tipo de contrato deles é fechado, então você tem que viver só pra eles, né? Eu queria lutar em vários lugares no mundo, né? Aí o que acontece, pessoal? Eu já estava naquela jornada pra conquistar o cinturão fazia uns 5 anos já. Sim, eu fiquei nessa equipe um total aí de 7 anos, né? Contando todo o tempo que eu fiquei lá, fiquei 7 anos nessa equipe. E nesse tempo que eu tava treinando a Gisele, surgiu um evento lá na qual ia ter um torneio para disputar o título, né? Aí o que aconteceu? Eu falei, quem vai... Aí o promoter, né, o Rodrigo, falou, quem vai ganhar o torneio vai ser o Zion, né? Zion vai ganhar. Aí decorreu todas as lutas. Aí eu pensei, não, hoje é meu dia, né? Hoje é meu dia, né? A hora é essa e tal. Só que aí, pessoal, o promoter, né, o Rodrigo, me chamou e falou, olha, esse evento aqui, ele tá muito fraco, não tem muito público, né? Eu acho que eu nem vou subir todas as lutas no canal, então eu não vou
trocar o título agora, né? Não vou trocar o título agora, mas aí num outro evento você recebe outra oportunidade e você sobe, tá? Pessoal, na hora que esse cara falou isso pra mim, pessoal, eu quase caí pra trás, né? Me subiu um ódio. A vontade que eu tinha, pessoal, era de pegar ele pelo pescoço e torcer o pescoço dele, igual a gente faz com galinha, sabe? Pra matar a galinha, tatuado que o diga. Aí, pessoal, fiquei com tanto ódio naquele momento que eu quase que eu cometo um crime ali, sabe? De tanto ódio que eu tava. E aí o que aconteceu? Aí eu reclamei pro Alex e pra um outro amigo meu lá, o Lucas, né? Que também era um grande amigo lá dessa equipe de luta livre. Eu falei, não, mano, eu vou embora dessa porra, né? E já tô de saco cheio de, por ano, ser sacaneado, né? Agora o cara vai e me fala uma dessa que não sei o que. Eles, pessoal, pra tentar me acalmar, eles falaram, olha, não faz isso, né? Esse evento aqui tá fraco. Você não ia ter tanto prestígio assim em ganhar o título aqui, né? Tenha mais um pouco de paciência e tal, né? Aí eu... Tá. Mas aí, pessoal, eu fui pensando. Aí eu resolvi não ir mais, né? Falei, não vou mais. Foda-se essa porra, né? Não vou mais, não aguento mais ser sacaneado nesse lugar. Aí, pessoal, eu passei acho que umas 2-3 semanas sem ir em nenhum treino. E a Gisele perguntando de mim, né? Falou, olha, Zion, cadê você? Eu preciso da sua ajuda, né? O Alex, ele não vem todo final de semana. Vem aqui comigo. O Douglas não me deixa em paz. Pô, você falou que ia me dar uma força e tudo mais. Aí o que eu fiz, pessoal? Movido, acho que pelo cavalheirismo branco, né? Como eu ainda não conhecia a Red Pill nem nada, eu voltei aí, né? Porque eu pensei, não, poxa, eu prometi que ia ajudar a Gisele. Uma parte de caminhão aqui. Eu prometi, né, que ia ajudar a Gisele e tudo mais. Aí chega lá, eu dou mancada, né? Não, é muita maldade isso daí, né? Aí, pessoal, o que acabou acontecendo? Eu acabei indo algumas vezes, né? Porque depois desse fato eu saí de lá de vez, né? Aí eu acabei indo algumas vezes, fui, ajudei ela, tudo mais. Só que aí eu falei pra ela, depois de um tempo, falei, ó, Gisele, desculpa, eu não vou conseguir continuar aqui nesse lugar não. Expliquei pra ela, ó, tô sendo sacaneado, né? Faz anos aí que eu tô na batalha, né? Mas o que você precisar, pode me chamar, a gente continua sendo amigo, né? Qualquer coisa tem o Alex aí, pode falar com ele. Aí ela disse, mas o Alex namora, é ruim, né, ficar com ele aqui. É ruim ficar com ele, porque assim, a namorada dele pode achar que eu tô dando em cima dele, né? Eu achava ruim assim, pessoal, também deixar ela sozinho, né? Acho que movido aí pelo cavalheirismo branco, eu acabava indo ainda ajudar ela às vezes. Aí quando eu decidi sair mesmo, que foi quando eu falei pra ela isso, né? Eu falei, olha, me desculpa, mas eu não aguento mais esse lugar. Eu preciso sair, eu vou pra outra equipe. Porque, pessoal, eu tava lá porque eu amava o esporte, mas era um ambiente assim tão ruim, sabe? Um monte de gente preguiçosa, né? Que faz as coisas de qualquer jeito. Muitos lá, pessoal, por mais que treine lá, né? Não, por mais que treine
lá na luta livre, tipo, não tem uma rotina de atleta, não faz uma academia, não faz dieta. Onde já se viu, pessoal, um cara falar a seguinte frase: não, eu sonho ir pra WWE, eu sonho em viver de luta livre. Aí o cara no pós-treino come um X-Bacon com coca. Eram umas coisas assim que eu olhava e assim, muitos não progrediam por anos, pessoal. Era cara já veterano, com 5, 6, 7 anos de treino. O cara nunca mudava o shape, nunca aguentava o treino básico de lá, que era um funcional, nunca aguentava fazer nada. E é todo mundo assim, por mais que se passasse os anos, eu ia melhorando o shape, melhorava técnicas, melhorava uma coisa ou outra, mas eu vi um monte de gente estagnada lá, que recebia chance pelo título a rodo, e eu que me matava de treinar, fazia dieta, tentava sempre estar buscando uma melhoria, nunca merecia nada, pessoal. Então aquilo me revoltou de tal forma que eu falei: não, a culpa, eu vou trocar de equipe, o problema não é o esporte, é esse lugar aqui, né? Aí, pessoal, para concluir aqui o relato, o que aconteceu? O Douglas, ele começou a insistentemente a tentar cantar a Gisele, e ela sempre recorria a mim: olha, ele tá fazendo isso aqui pra mim, que não sei o que. Ela mandava os prints dela sendo monossilábica e ele continuava insistindo. Só que eu já não tava mais lá, então eu falava: olha, não sei o que você deve fazer. Eu por enquanto não tô em nenhuma equipe. Tenta, não sei, se eu fosse você eu ainda tentaria, né, conversar com o Alex para ele treinar você e tudo mais. Mas não desiste, né? Permaneça aí até você estrear. Aí se você realmente não aguentar que nem eu, você vai para outra equipe e tudo mais. Aí ela: tá bom. Aí ela parou de falar comigo, né, pessoal? Eu acho que ela deve ter ficado chateada, né, que eu não permaneci lá treinando ela. E eu acabei descobrindo, né, ela depois me falou que não estava indo mais porque não aguentava mais o Douglas enchendo o saco dela. Bloqueou ele, mas ele ia no Facebook, chamava ela bloqueava. Ela sempre dava um jeito, ele sempre, né, dava um jeito de contactá-la, e ela sempre se esquivando, até que ela ameaçou, né, usar a justiça feminista contra ele, aí ele parou, né, mas é fogo. Então, assim, pessoal, eu acabei fazendo um crossover aí, né, de duas situações. Uma hora eu vou fazer um podcast contando toda essa minha trajetória com detalhes dessa minha equipe de luta livre. Acho que essa minha equipe de luta livre é uma das maiores red pills que vocês vão poder ter, assim, em questões da vida, né? Não só de mulher, mas questão da vida. Então, pessoal, eu quero que vocês deixem os seus comentários aí, né, o que vocês acharam dessa minha postura aí com a Gisele, né, se vocês acham que eu fui muito cavaleiro branco, se eu fui mangina também, né? Eu na época eu não conhecia a Red Pill, mas eu fiz o que eu achava que era de certa forma correto, né? Porque como ela se mostrou assim sempre bacana comigo, sempre uma pessoa legal, então eu via que não custava nada eu retribuir, né? Ajudando e tudo mais. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí, né? Quem curtem aí o vídeo, né? Deixem o seu comentário aí, sua opinião. Se não é inscrito, se inscreve, bate no sino e até a próxima.